Graça e paz. João capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 18. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou a seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém? Aqui o Senhor está dizendo que, como Moisés levantou a serpente no deserto, que era para tirar o veneno da serpente para o corpo físico, que o povo murmurava lá no deserto, Deus mandou aquela serpente para morder, e como Moisés clamou a Deus, Deus mandou ele fazer uma serpente de bronze, um haste, e toda pessoa que olhasse para aquela serpente era curada do veneno da serpente, e simbolizava Cristo. Lá tirou o veneno da serpente para o corpo físico. Cristo, quando foi levantado, tirou o veneno da serpente do jardim do Éden, o veneno que leva a pessoa à condenação eterna, o veneno do pecado. E no versículo 19 fala: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Hoje o mundo adora mais as trevas do que a luz, que é Cristo. Ninguém quer saber de Cristo. Então por isso cada vez as pessoas estão buscando a sua condenação eterna. Muito obrigado, Pai Celestial, pela tua palavra, pela tua revelação. Obrigado porque o Senhor enviou Cristo a esse mundo para nos salvar da condenação eterna. Permitiu que ele fosse crucificado naquela cruz, e ali ele atraiu toda a raça humana em seu corpo. Nós não vimos e nem sentimos, mas o Senhor gerou fé nos nossos corações para crer naquilo que está escrito, é a tua palavra e ela é a verdade. Obrigado pela nossa inclusão no corpo de Cristo, crucificação, morte, sepultamento e ressurreição juntamente com Cristo. Obrigado pela vida de Cristo em nós, e hoje nós temos o privilégio de podermos chamar de Pai. Abençoa grandemente a tua igreja, Pai, com a bênção do avivamento e com a fé na revelação da tua palavra. Abençoa os amados que vieram aqui para podermos te adorar, te louvar e aprender e te conhecer-te mais através da tua santa palavra. Glória a ti, a direção é toda do teu Santo Espírito. Que seja glorificado o teu santo nome. É no nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Podemos sentar, irmãos. Vamos louvar com o cântico de número 128. Se você tem sede. O pão da vida é de
pão da vida é Jesus. Se o seu velho coração já incomoda e o lindo sonho terminou, a realidade tem que ser agora. O Rei da Glória é Jesus. O Rei da Glória é Jesus. O Rei da Glória é Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia na carta escrita por Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. E nós vamos fazer a leitura dos versículos 16 ao 18. Tiago, capítulo 1, versículos 16 ao 18. Todos encontraram? Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que acabamos de ler. E pedimos que o Senhor mesmo, através do teu Espírito Santo, ministre e revele a tua palavra aos nossos corações. E continue a nos revelar sempre a pessoa do Senhor Jesus Cristo e a obra que Ele consumou naquela cruz, nos incluindo no corpo dele para trocar a nossa natureza. Muito obrigado pela vida de Cristo que o Senhor nos deu na ressurreição juntamente com Ele. Abençoe a todos os que vieram aqui nesta noite para te adorar em espírito e em verdade, e para crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é no nome dele que nós oramos e te agradecemos. Amém. Podem assentar. Então, conforme anunciado, nós vamos fazer uma meditação sobre um assunto que vai esclarecer uma série de dúvidas e responder várias questões e interrogações que às vezes temos. Vai explicar muita coisa que a gente vê no meio religioso e que gera muita confusão. E a pergunta, o tema proposto é: você é convertido ou regenerado? E nós vamos ver aqui que há uma diferença profunda, embora às vezes não distingamos uma coisa da outra, mas elas são bem diferentes e têm implicações e consequências diferentes. O texto que nós lemos, principalmente o versículo 18, o 16, ele chama a atenção para que não sejamos enganados. Não vos enganeis. O 17, ele diz que toda boa dádiva vem de cima, vem de Deus, não é da terra. E o 18, ele chama a atenção porque ele diz que nós somos gerados segundo a vontade de Deus e pela palavra dele. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade.
Então nós vamos fazer uma análise para ver a diferença entre ser convertido e ser regenerado, para que quando estivermos diante destas situações saibamos distinguir entre uma e outra. A confusão é grande e, num sentido amplo, nós incluímos quase que tudo dentro dos dois temas. Mas conversão é uma coisa e regeneração é outra. Segundo o dicionário da língua portuguesa, conversão é o ato de passar de um grupo religioso para outro. É o dicionário. Peguem o dicionário e vocês vão ver que a definição é essa: conversão. Passar de um grupo religioso para outro, de uma seita para outra, de uma religião para outra. Conversão é a rejeição ou a aceitação de certas atitudes. É mudança de direção. Converter, portanto, é mudar de posição. Eu era católico, agora sou crente. Eu era crente, agora sou budista. Eu era budista, agora eu sou espírita. E a gente ouve expressões assim: eu me converti. Eu me converti. E a gente começa a perceber então que a conversão é uma atitude, é um comportamento, é uma iniciativa da pessoa. Ela toma decisão. E não é incomum a gente ouvir em apelos: quem aceita Jesus? Aí a pessoa levanta a mão e vai lá na frente para satisfazer o apelo do pregador. Eu aceitei Jesus. Decisão da pessoa. Isso é conversão, mas não é regeneração. Em termos espirituais, conversão não é uma obra completa enquanto não ocorre o novo nascimento ou a regeneração. A conversão pode ser modificada ou interrompida. Muitas das vezes, neste processo de conversão, as pessoas supõem serem salvas. Agora me converti, sou convertido, estou salvo. Mas aí é que mora o perigo. O perigo. Pois é exatamente aí que ocorre a apostasia. E apostasia significa esfriamento, distanciamento, abandono da fé. Isto ocorre no processo de conversão. Então é comum a gente encontrar pessoas que dizem: eu já fui crente, mas agora eu estou desviado da fé. Eu aceitei Jesus, mas agora eu estou decepcionado com a igreja, com a religião. E fica mesmo. E fica mesmo. Porque a conversão leva a pessoa a este estado de decepção, de apostasia. Mas o mesmo não ocorre com a regeneração. Porque é impossível a um regenerado se desviar, se apostatar ou se decepcionar com Cristo. A Bíblia mostra que nos últimos dias, e eu acredito que esses últimos dias já chegaram, haverá uma grande apostasia. E esta apostasia é em decorrência do processo da conversão, jamais da regeneração. Muitas pessoas estão nas igrejas
apenas como convertidas, muitas, a maioria, mas não chegaram ao descanso da regeneração. Vejam que é a própria Bíblia quem faz esta afirmação. Primeira carta de Timóteo, que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1, ele diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, o engano ocorre na conversão, no processo de conversão. E apostatar significa virar as costas. Conversão também significa virar as costas. Por exemplo, eu sigo o curso do mundo, logo viro as costas para Deus. Ou estou convertido a uma religião e viro as costas para o mundo, Nesse processo, portanto, na conversão, eu posso me apostatar, me desviar, voltar para trás, retroceder. Aí a gente escuta: eu sou um crente desviado. A gente ficava fazendo aquele juízo, de valor para tentar entender o que isso significa. É porque ele era convertido e nunca foi regenerado. Todavia, ninguém pode voltar ou retroceder se estiver em Cristo. Para quem morreu e ressuscitou com Cristo, este não tem mais retorno, não tem volta. De Cristo ninguém se apostata, ninguém se desvia. Cristo vive na pessoa regenerada, mas não na pessoa convertida. A conversão até pode levar à regeneração, mas enquanto isto não ocorrer, Cristo não vive na pessoa convertida. Só tem retorno para os que foram convertidos, para aqueles que ainda não alcançaram a experiência do novo nascimento. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Ele diz que esta é uma obra, a obra da regeneração feita por Deus. Tendo nascido, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. É a palavra de Deus que gera, regenera ou dá o novo nascimento, a nova vida ou a vida de Cristo. E ele está dizendo aqui que não é de nada corruptível, mas sim incorruptível. É pela palavra de Deus, então é pela iniciativa, é fruto da iniciativa divina. A confusão que se faz entre conversão e regeneração está no fato de a pessoa aceitar a Cristo, de ser batizada numa igreja, numa denominação, e não em Cristo. Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo, ele diz aqui, textualmente no capítulo 3, no versículo
26 e 27, ele diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então ele não está dizendo aqui que a pessoa é revestida de Cristo quando ela é batizada na igreja A, B, C ou D. Mas quando ela é batizada em Cristo. E o mesmo apóstolo diz na carta aos Romanos, no capítulo 6, que este batismo em Cristo ocorre quando a pessoa toma conhecimento, acredita e se entrega e tem a certeza absoluta de que ela também participou da morte de Cristo. Romanos capítulo 6, no versículo 3, ele diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, crendo que a morte de Cristo foi a minha morte no corpo dele para o pecado, aí no versículo 7 desse mesmo texto, o apóstolo diz: porquanto quem morreu está justificado do pecado. Que alívio, hein? É tirar um saco de 100 quilos das costas, sabe? Pesado. Cristo, então, naquela morte, eu fui batizado na morte dele. Aí depois o batismo nas águas é um testemunho de que eu criei e fui identificado na morte e na ressurreição juntamente com Cristo. Então a confusão é da pessoa dizer que aceita Jesus e ser batizada numa denominação. Isto não é regeneração. Isto é conversão. Isto é conversão. Isto não é novo nascimento. E há um grande risco da pessoa retroceder, voltar para trás, abandonar a fé, se desviar, se decepcionar. Para o cristão, para o regenerado, isso é impossível. Vejam o que diz o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículos 38 e 39. Hebreus 10, versículo 38 e 39. Mas o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. O justo é aquele que é justificado por Deus em Cristo, na morte e na ressurreição, juntamente com Cristo. O autor da carta aos Hebreus está dizendo: este não retrocede, este não volta atrás, porque Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, naqueles que recuam. O convertido corre este grande risco e tem esta chance enorme de recuar, de retroceder. A conversão na vida de uma pessoa começa com o toque do Espírito Santo, com a iluminação. Mas a pessoa pode ser tocada, iluminada, ser convertida e não ser regenerada. Querem um exemplo bíblico? Judas Iscariotes. Judas participou do ministério de Jesus. Judas teve revelações. Judas foi escolhido pelo próprio Jesus Cristo para ser apóstolo. Foi apóstolo. Judas esteve presente durante a ceia do Senhor. Participou dela. Judas era convertido, mas não foi regenerado. Ele não experimentou o novo nascimento.
a regeneração. Ele apenas participou do processo de conversão. E por isso ele se suicidou. Judas não se importou, assim como muitos não se importam, com a obra consumada por Cristo. E muitos devem pensar assim: isso aí é procurar pelo em ovo. Ele está discutindo filigranas. O importa é que Deus ama todo mundo. Mas vejam o que é que Jesus disse com aqueles que não se importam com a obra da cruz. Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Foi Jesus quem disse qual será o fim, ou o que é que acontece com aqueles que não se importam com a obra da cruz. Versículos 4 a 6. Mateus 22, versículos 4 a 6. Depois enviou outros servos ordenando: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado. Os meus bois e cevados já estão mortos, e tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Mas o rei... Até aí. Eles não se importaram. Uns para o seu campo. Eu tenho que cuidar das minhas coisas, do trabalho, dos afazeres do dia a dia. Outro para o seu negócio. As coisas são mais importantes. A parábola do semeador que Jesus contou, da semente que cresce em meio aos espinhos. Os espinhos sufocam. Então as pessoas estão correndo atrás das coisas deste mundo, se esquecendo que elas têm uma alma que não vai morrer. O que vai morrer é o corpo físico. A alma não morre. Foi Jesus quem contou isso, e ele não ia perder tempo com isso, se não fosse verdade. Mas ele contou para nos alertar, para nos instruir e para nos orientar. Então há muita gente que não se importa com a obra consumada na cruz do Calvário. Jesus não foi àquela cruz à toa, para morrer à toa, ou para morrer por uma ideologia. Ele foi àquela cruz para nos incluir no corpo dele, para nos fazer filhos de Deus. Na conversão, o elemento humano fala mais alto. O ser humano tem algumas carências, e elas são natas, como por exemplo, o vazio do coração. O homem sente falta de paz, e ele está separado da vida de Deus, alheio, como o apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios, alheio à vida de Deus. E então, nestes elementos, o pecado faz com que o homem deseje, de certo modo, alguma coisa que ele não sabe o que é. O vazio existe, e as coisas não podem preencher aquele vazio. E vejam por quê. Olha como é que Deus trabalha e como é que Ele fez o ser humano. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Este vazio nada pode preencher a não ser o próprio Deus. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs na mente do homem a ideia da eternidade, se bem que este não possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. A minha versão diz: ele pôs a eternidade no coração do homem. E enquanto Cristo não entra neste coração para preencher este lugar que é dele,
a pessoa continua e caminha sentindo um vazio enorme. E por mais que ela conquiste todos os seus objetivos nesta vida, e por mais que ela tenha as coisas nesta vida, o vazio continuará. O ser humano, por causa deste vazio, vive uma vida de busca. Ele busca a religião. Ele busca os mistérios. Ele busca um complemento para si mesmo. E alguns buscam se encontrar. Já ouvimos esta expressão. Eu não me encontrei ainda. Já ouviram? Eu não me encontrei. Eu quero me encontrar. Ele está procurando preencher o vazio da alma, que só Deus pode preencher. Nada mais. Nada mais. E é neste processo de busca que ele é mal informado e mal orientado, às vezes, com relação à palavra de Deus. E por isso ele se decepciona. Ele pensa que está na graça, vou usar a expressão que não é nenhum palavrão, mas está na desgraça, que é a falta da graça. Ele foi iludido no processo de conversão. Disseram a ele que aliás, o irmão Manuel deu um testemunho aqui hoje de manhã. Essa religião, quando ele disse que foi convidado a participar de uma determinada seita religiosa, esta é a verdadeira, é a única que salva. E lá foi ele. Mas Deus, pela graça de Deus, alertou e orientou o irmão, dizendo: não, você está errado. Quem salva é meu filho. Não é essa religião, não é essa igreja, não é aquela, é meu filho, é a obra que ele consumou na cruz do Calvário que salva. Então, as pessoas percebem que foram enganadas, iludidas. Alguns pregam que haverá felicidade na terra. A Bíblia diz que nos últimos dias os tempos serão difíceis. A Bíblia diz que os homens irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Como é que você vai esperar a felicidade desse meio, desse mundo? Não virá. E quando as pessoas descobrem que foram enganadas e que não existe nada disso, então se decepcionam. E aí ocorre a apostasia. De fato, essa pessoa nunca chegou à regeneração. Nunca. Foi convertida, mas não regenerada. Só haverá uma real conversão que leva à regeneração quando a pessoa for convencida pelo Espírito Santo. Por isso Jesus disse no capítulo 16 de João, nos versículos 8 e 9, a respeito do Espírito Santo, Jesus disse assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Então, enquanto não ocorrer o convencimento do pecado, todo tipo de conversão que alguém tiver será insuficiente para a regeneração. E aí nós ouvimos expressões como estas que eu cansei de ouvir. Nós somos pecadores, mas salvos em Cristo Jesus. Que arranjo bonito! A Bíblia Sagrada diz que Deus não tem comunhão com o pecador. O profeta Isaías, no capítulo 59, versículos 1 e 2, ele diz que o pecado separa o homem, rompe esta comunhão, rompeu no jardim do Éden e mantém o homem separado da comunhão com Deus. Isaías, capítulo 59, versículos 2 e 3. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus,
e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam a mentira, a vossa língua pronunciam perversidade. Então, o versículo 2, ele é enfático. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Deus não ouve o pecador. A única hipótese e oportunidade que Deus ouve o pecador é quando ele diz a Deus que ele quer ser salvo. Quando ele pede a Deus, me dê fé para crer na tua palavra, que eu não consigo. E não consegue mesmo, porque é Deus quem dá fé a ele. Aí Deus ouve. Fora disso, ele não atende a pecadores. Mas enquanto o pecador não estiver convencido de que o pecado é uma afronta à santidade de Deus, e por isso ele separa o homem de Deus, Deus tinha comunhão com Adão no Jardim do Éden. Mas a partir do momento que Adão pecou, a comunhão foi rompida. Foi rompida. Jesus, quando foi à cruz, até a sua ida à cruz, ele estava em contato direto com o Pai. Mas a hora que ele atraiu os nossos pecados no corpo dele, ele chamou o Pai de Deus e foi abandonado. Deus meu, por que me desamparaste? Porque os nossos pecados estavam no corpo dele. E Deus não tem comunhão com o pecador. Embora Cristo não fosse pecador, mas recebeu sobre si os nossos pecados. E a comunhão foi rompida. Às vezes vemos pessoas tendo remorsos, mas remorso é algo humano, enquanto que o arrependimento é dado por Deus. Pedro, quando fez o discurso, lá no livro de Atos, no capítulo 5, versículo 31, estava fazendo aquela pregação, ele se referiu a este fato dizendo que é Deus quem dá o arrependimento para a salvação, para a regeneração. Atos capítulo 5, versículo 31. Sim, Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. É Deus quem dá o arrependimento. O pecador, no seu estado natural, ele não tem do que se arrepender e nem pode. Chegar para uma pessoa em sã consciência e dizer a ela: você tem do que se arrepender? Tem alguma coisa que você se arrepende? Não, a vida está boa. Arrepender do quê? Faço tudo o que quero, estou bem de saúde, estou tranquilo, né? Não tenho nada para me arrepender. Mas quando o pecador toma conhecimento da palavra de Deus, do seu estado diante de Deus, e Deus lhe dá o arrependimento, aí ele se arrepende. Fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Faz aquela oração não do fariseu, mas do publicano. Sê propício a mim, porque eu sou um pecador e eu quero ser salvo por ti. Muito bem, então falamos até aqui sobre a conversão. Agora vamos tratar um pouquinho da regeneração. Temos espaço aí, né? O apóstolo Paulo começou a pregar às 18 horas e foi até meia-noite. O Eutico caiu da janela, morreu, ele foi lá, ressuscitou o rapaz, voltou e continuou a pregação até o dia amanhecer. Então temos espaço de sol, tá certo, Mateus? Podemos continuar. Aí, muito bem. O mesmo dicionário da língua portuguesa define regeneração como sendo reproduzir o que estava destruído. Alguma coisa destruída por si não pode se regenerar. É preciso que alguém regenere. Regeneração, ainda segundo o dicionário, significa dar nova vida. Gerar de novo. Vivificar. E ao conceituarmos o que significa regeneração, é importante diferenciá-la da
conversão. Não podemos fazer confusão. Conversão é algo que fazemos, é a decisão do homem. E regeneração é fruto da iniciativa divina. É Deus quem dá. É algo que é feito por Deus. Olha que diferença. A conversão é do homem, mas a regeneração é divina, é de Deus. Por isso que o texto que nós lemos aqui, de Tiago, ele diz textualmente: segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. A iniciativa é a ação divina. O exemplo vem da própria Bíblia. Efésios capítulo 2, no versículo 1, ele diz assim: ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Foi ele quem nos deu vida. A iniciativa, a ação é de Deus, não minha, não do homem. Outro exemplo citado pelo apóstolo Paulo, Colossenses capítulo 2, versículo 13. E a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos. Estávamos mortos espiritualmente. Toda pessoa nasce assim, quer queira, quer não. A Bíblia diz que nasce assim, morta espiritualmente. Aí ele está dizendo, ele nos deu vida, estando nós mortos. Então a iniciativa não é nossa, não foi nossa, mas é de Deus. A regeneração significa algo mais profundo. É algo que é operado por Deus no íntimo do ser humano, sem a intervenção do homem. Enquanto que a conversão é algo que depende da ação humana, a regeneração é aquilo que Deus opera, sem a participação da vontade do homem. Assim, pois, regeneração é definida como sendo a implantação da nova vida. Vida de Cristo. Vida de Cristo. Isto é regeneração. E se preferirmos um pouco mais ampliar a definição, regeneração é o ato de Deus por meio do qual a vida de Cristo é implantada em nós, nos levando ao novo nascimento. Quando somos regenerados, significa que somos salvos por Deus em Cristo. Recebemos a comunicação da vida de Cristo diretamente à nossa alma. Por isso Jesus disse a Nicodemos: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A gente não tinha, ninguém tem. Então foi preciso Jesus descer dos céus, encarnar, ser encarnado no ventre de Maria, para nos transmitir a vida que não nascemos com ela. Então, o segundo nascimento, o novo nascimento, é espiritual e é a obra feita por Deus. Por isso que Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. É Ele quem dá. É a ação dele. E jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Que garantia!
Não há como retroceder, não há como voltar atrás, não há como desnascer, não há como apostatar, porque é Jesus quem está dizendo: jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. E na primeira carta de João 5, 11 e 12 ele diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho, e aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Se Cristo não viver em você permanentemente, você não tem a vida de Cristo. É a Bíblia quem está dizendo: aquele que tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. E Pedro vai dizer ainda o seguinte: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. 2 Pedro 1,4. Sermos participantes da natureza divina mediante a implantação da vida de Cristo em nós. Isto é regeneração e a ação divina, não humana. E depois, para que isso seja possível, porque ao convertido isto é impossível. Ele olha com os olhos humanos e diz: não dá, e realmente não dá. Mas para o regenerado é possível, porque é Deus quem faz isso. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 24, no versículo 7, ele mostra que esta ação é uma ação divina. Jeremias, capítulo 24, versículo 7. E dar-lhes-ei coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor, e eles serão o meu povo. Eu serei o seu Deus, pois se voltaram contra mim de todo o seu coração. Se voltarão para mim de todo o seu coração. Dar-lhes-ei coração para que me conheçam. O homem não pode conhecer Deus pelos seus próprios esforços a despeito da sua boa vontade e intenções. É Deus quem dá coração para que nós o conheçamos, para que nos relacionemos com Ele. Ezequiel capítulo 11, versículos 19 e 20. Sem esse transplante é impossível. Deus transplanta este coração para que nós possamos conhecê-lo. Ezequiel capítulo 11, versículos 19 e 20. E lhes darei um só coração, e porei dentro deles um novo espírito, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem as minhas ordenanças, e as cumpram, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Oh, maravilha, que ação completa, né? Vou tirar o coração de pedra, vou dar um coração de carne para vocês, vou colocar neste novo coração a minha palavra, para que vocês andem de acordo com a minha palavra, guardem, observem a minha palavra e tenham um relacionamento comigo. Isso é regeneração, mas é Deus fazendo, é Deus fazendo. O apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos que o homem natural, ele não pode agradar a Deus. É engraçado que ele não diz assim, ele não quer agradar. Ele até quer, mas ele não pode. E por que ele não pode? Porque ele não recebeu o novo coração dado por Deus. É Deus quem dá na regeneração e não na conversão. E o apóstolo Paulo diz que dessa forma nós somos criados por Deus em Cristo Jesus, para as boas obras que o próprio Deus prepara de antemão para que andemos nelas. Então ninguém vai fazer por conta própria nada dentro do reino de Deus ou para a glória de Deus, mas faz aquilo que Deus preparou para que você execute. É o próprio Deus. Em suma, eu estava ouvindo esses dias alguma coisa sobre oração, e é oportuno falar aqui, porque de quarta-feira nós temos a reunião de oração.
A oração é a entrega e é o reconhecimento da sua dependência de Deus. Quando a pessoa não ora, significa que ela não está se colocando sob a dependência divina. E nós somos dependentes da graça de Deus para tudo e em tudo. João Batista disse lá no capítulo 3, 27 de João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. A nossa dependência. Devemos confessar a nossa incompetência, a nossa incapacidade, para que Deus então seja o nosso provedor. Porque se alguém se julga autossuficiente, está cheio de si, Deus não vai dar nada. Mas se ele confessa a sua dependência, Deus está pronto para dar, para entregar. Portanto, regeneração é a ressurreição espiritual juntamente com Cristo. E é o começo da nova vida. Vida de Cristo. Eu, mediante a lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. E não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não fui eu quem foi procurar e buscar Jesus, foi ele que me alcançou e me encontrou. A exemplo do que ele fez com Saulo de Tarso. O que você está fazendo, Saulo? Eu sou religioso, eu tenho minha religião, sou zeloso. Não, vem cá, você está no caminho errado. Não é por aí, é por aqui. E é assim que ele faz com a gente. Regeneração ou novo nascimento é o lado divino da troca de coração, de natureza, e é da pura iniciativa divina. A regeneração é uma experiência pessoal. Lembram da pergunta que nós fizemos de manhã e nós meditamos em cima dela? Qual é a sua experiência pessoal com Deus? Como é que Deus tratou, trata, falou e fala com você? Como? Na regeneração, o Espírito Santo vem fazer habitação, morada permanente. Percebam que na conversão isso não é possível. O Espírito Santo não habita numa pessoa convertida. Ele habita numa pessoa regenerada. Mas quanta diferença! Quanta diferença! Foi Jesus quem disse isso. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. E é depois que se ouve a palavra da verdade, o Evangelho da salvação. O apóstolo Paulo diz isso na carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Isto é possível ao regenerado, mas não ao convertido. Estamos terminando. Oh, que beleza. Vai lá, esqueleto em pé. Apruma os ombros, estamos terminando. Puxe o ar, um fôlego, renove o ar dos pulmões. Se você partir desta vida apenas convertido, não haverá palavras para descrever a sua perdição. Você deve lamentar profundamente pelo seu triste estado. E Jesus disse que haverá choro e ranger de dentes. A maior tragédia do mundo espiritual é uma pessoa ser convertida e não ser regenerada. É a maior tragédia.
Estamos vendo em nossos dias muitas pessoas regeneradas, mas que são infelizes. Cantam, batem palmas, sorriem e oram. Mas por trás desta fachada existe solidão e profunda miséria espiritual. Sua alegria não é duradoura. São fervorosos, mas se tornam subitamente frios. Não sabem lidar com o medo. A depressão vai de encontro a elas como um rolo compressor. Numa semana estão eufóricas e na outra desanimadas. Seus casamentos seguem o mesmo padrão, entremeando brigas com momentos de calmaria. Por quê? Porque o diabo tem produzido muitas imitações de conversão, iludindo as pessoas, levando-as a acreditar que são regeneradas, quando não são. Satanás possui tamanha habilidade que Jesus advertiu para este fato. Surgirão falsos cristos, palavras de Jesus, e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então ele é astuto e leva as pessoas a acharem, a pensarem que são regeneradas quando são convertidas. E eles sopram nos ouvidos delas: não, tá bom, você já é uma pessoa convertida. Viu como a vida que você levava? Olha a vida que você leva agora. Viu de onde você saiu? Olha onde você está agora. Achando que ser convertida é ser regenerada, quando não é. Sem a verdadeira regeneração, estas pessoas viverão neste ciclo de altos e baixos, instáveis, sem nenhum compromisso com o Senhor. Isso aqui é para puxar a nossa orelha. Sem compromisso com o Senhor e com a sua igreja. Pessoa que não tem compromisso com Deus não é regenerada, é convertido. Convertido vai à missa, vai à igreja, vai ao culto, quando dá, quando sobra tempo, quando ele acha que convém. O regenerado, ele tem compromisso com Deus. É Deus em primeiro lugar na vida dele. São pessoas sem credibilidade, apanhadas facilmente por todo o vento de doutrina. O vento agora está soprando mais forte para lá, então vamos lá ver os gravetos pegarem fogo. É o convertido. O regenerado, o apóstolo Paulo diz que ainda que desça um anjo do céu e prega outro evangelho, fora desse da obra da cruz, ele diz: vai embora. Se é maldito aqui, não é bem-vindo. Ainda que seja um anjo. Mas o convertido está sempre atrás de sinais e de busca de coisas que encham os olhos. Aliás, o profeta Isaías já denunciou esse estado de coisas. Não fala do santo de Israel, não. Fala para nós coisas agradáveis. Por quê? Porque com o santo de Israel eu preciso ter um compromisso. Se não tiver, estou perdendo tempo. São pessoas que vivem para agradar homens e não ao Senhor. Diante de quem você vai comparecer no dia do juízo e vai prestar contas e vai dar satisfação? Dos homens ou do Senhor? Aí você responde a sua pergunta, a esta pergunta, lá no recôndito do teu travesseiro: sou convertido ou sou regenerado? Ou de repente nenhuma coisa nem outra? Responda lá para a sua consciência, em nome de Jesus. Amém. Amém.